amores e amoras. Vamos falar hoje ainda sobre África Antiga. Nós vamos falar de outros povos. No capítulo anterior falamos somente sobre os egípcios. Hoje nós vamos falar de outros povos que habitaram esse grande continente. Então aqui, ó, lá não tinha só os egípcios, tinham outros povos, muitos outros povos. Antes mesmo da organização de reinos e impérios, tá? Esses povos começaram a se organizar com a agricultura e a metalúrgica. Olha o nome, metalúrgica, tem a ver com metais. Então, ó, eles já tinham essa técnica de trabalhar com a terra para a plantação e também para extrair metais e poder trabalhar ali com os instrumentos que eles precisavam, que necessitavam naquela época. Então, esse conhecimento em agricultura e metalúrgica facilitou a sedentarização, ou seja, eles começaram a se fixar, a fixar moradia, a se organizar em comunidades. E essa organização criou uma cultura. A primeira cultura que a gente vai falar é a cultura Nok. Nok não é um povo, Nok é uma cultura, tá? Cultura são costumes. E esse povo, com essa cultura, esse desenvolvimento dessa cultura Nok, ele ficou próximo ali ao rio Níger, tá bom? E aí, com essa cultura deles, de agricultura, de metalurgia, de trabalhar com a terra, essa organização, esse costume que eles criaram, aí sim, eles se organizaram em reinos e impérios. A gente, nesse capítulo, vai falar de dois importantes, reino de Cuxi e o império de Axum, mais para frente, tá? Esses reinos e impérios se organizaram e aí começaram a comercializar. Isso foi importante, essa troca de cultura, essa troca de informações, eles já faziam, eles não viviam isolados. Lembra que lá no Egito tinha um rio que ajudou muito nesse desenvolvimento, que foi o rio Nilo. E aqui, quando a gente está falando desses outros povos, são povos que ficavam às margens do rio Níger, outro rio importante da região. Quando a gente fala na África, nós lembramos de savana e deserto, né? Nós fizemos isso, os biomas africanos. Então a gente tem ali a grande savana, um grande deserto, que é o maior deserto do mundo, se eu não me engano, que é o deserto do Saara. Esse rio Nilo e o rio Níger ficavam nessa localização. Então, eles criavam verdadeiros oásis para essas civilizações. Então, imagina, estão vindo lá no deserto, bem seco, bem árido, e encontram rios. Rios que vão garantir a sobrevivência deles. E aí, a partir daquele rio, eles fixam moradia e começam a trabalhar com a terra, começam a trabalhar com esses metais, começam a desenvolver técnicas agrícolas e de metalurgia, tá bom? Então, aqui, ó, rios importantes, Níger e Nilo. E por que eles eram importantes? Garantiam a sobrevivência física, né? Eles se alimentavam e sobreviviam ali, mas também como rota comercial. Através dos rios, eles conseguiam fazer as suas relações, manter relações comerciais. Tá? Eles trabalhavam com esses rios Níger e também ao mar ali próximo deles. E aí, nesse mar próximo a eles ali, eles conseguiam fazer essa navegação, ora por rio, ora por mar. Tá? Então, marítimo também. Então, essas relações eram políticas, econômicas e culturais. Eles trocavam conhecimentos, eles trocavam política, eles aprendiam uns com os outros, não eram povos isolados. Embora longe, embora não tinham a internet que facilita a nossa vida hoje, mas eles conseguiam trocar conhecimento através dessas relações e através dessa movimentação, ora terrestre, ora aquática.
Tia, como que eles faziam? Lembra que a tia falou sobre a domesticação de animais? Então, nessa área aqui, nós temos os camelos. O camelo, ou o dromedário, né? A diferença entre um e outro são as corcovas, aquelas corcundas que eles ficam no dorso, né? E aí, esses animais, eles têm uma resistência muito grande. E eles conseguem atravessar a um deserto. E aí, então, eles, a partir do momento que eles conseguiram domesticá-los, essa relação comercial, política e social também podia fazer por terra, a partir dos camelos, ou por água, a partir das embarcações. Tá bom, meus amores? Então, importante, quando a gente imaginar África, a gente imagina os povos desse território. Não só os egípcios, a gente tem outros reinos e impérios importantes ali dentro. Vamos lembrar que a África é o berço da humanidade, foi de lá que nós temos conhecimento dos primeiros hominídeos. Então, a partir de lá, nossos estudos precisam se aprofundar. É dali que começa a história da humanidade. E aí, nós não podemos pensar no ser humano sem pensar na África. Bom? Muito bom. Fiquem com Deus. Paz e bem.